Olá, eu sou Regina Pereira, estou gravando o áudio do livro O Poder da Mãe que Ora, da autora Stormie Martin. Capítulo 13. Para que encontre o par perfeito. Se seus filhos estão distantes da idade de casar-se, você talvez considere desnecessária ou prematura a leitura deste capítulo. No entanto, creio que vale a pena orar por isso, desde cedo. Comecei a orar pelos respectivos cônjuges de meus filhos logo depois do nascimento deles. Isso mesmo, parece estranho, não é? Oro também para que o espírito de divórcio jamais tenha lugar na vida deles. Depois da decisão de aceitar Cristo, o casamento é o passo mais importante na vida dos filhos, o passo que influenciará o resto da vida deles e de outros membros da família. Uma decisão errada pode trazer dor e sofrimento para todos os envolvidos. Só Deus é capaz de saber quem será o melhor cônjuge para cada um, e ele deve ser o primeiro a ser consultado e a dar a palavra final desde o começo. Quando me lembro das pessoas conhecidas que tiveram casamentos infelizes, cônjuges ofensivos, sofreram com a infidelidade conjugal, casaram-se várias vezes ou tarde demais para ter filhos ou que, como solteiras, são infelizes, um fato me vem à mente. Nenhuma delas teve pais que intercedessem em seu favor quanto ao parceiro no relacionamento matrimonial. Em contrapartida, conheço casais perfeitamente ajustados ao casamento, que não enfrentaram os problemas mencionados. Não causa surpresa saber que todas as pessoas tiveram pais que oraram por elas sobre o assunto ou elas, individualmente, oraram e esperaram até se certificarem-se de haver encontrado o par escolhido por Deus. Essas pessoas também não pulavam de um namoro para outro, nem ignoravam as normas de Deus quanto à pureza sexual. Elas se guardavam puras para o par que Deus havia preparado e foram grandemente recompensadas. Como resultado de minhas observações e da minha própria experiência, creio que o casamento pode literalmente ser realizado no céu quando pedimos ao casamenteiro por excelência, Deus. Isso pode soar até engraçado, mas é fato. Nenhuma área de nossa vida pode escapar à soberania do Senhor. Cerimônias suntuosas não produzem casamentos felizes. Só Deus é capaz de concretizar isso. A Bíblia diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Não são os organizadores da festa que levam os noivos a trilhar o caminho certo. Só a oração é capaz de fazer nossos filhos buscarem continuamente Deus e não correr atrás das próprias emoções. Por isso, comece hoje mesmo a orar para que seu filho encontre o par perfeito, o par que Deus lhe reservou, mesmo que ele seja apenas um bebê. E ao fazê-lo, considere questões como as que menciono a seguir. Ore para que seus filhos percebam os perigos do jugo desigual e escolham um cônjuge cristão. Isaac e Rebeca, personagens bem conhecidos do Antigo Testamento, ficaram extremamente perturbados quando seu filho Esaú se casou com uma mulher cuja fé era muito diferente da fé e da cultura de sua família. Pior, ele se uniu a várias outras mulheres incrédulas. Gênesis, capítulo 26, versículo 34. As esposas de Esaú amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Gênesis, capítulo 26, versículo 35. E Esaú sabia que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias. Gênesis, capítulo 28, versículo 8. Por causa dessa escolha de Esaú, Rebeca disse ao marido que estava cansada da vida e que, se Jacó, o irmão gêmeo de Esaú, fizesse o mesmo,
ela não veria mais sentido em viver. Estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Gênesis, capítulo 27, versículo 46. Rebeca instruiu Jacó a ir à terra da família dela e encontrar para si uma esposa que fosse bênção para ela e Isaque. Isaque ordenou a Jacó: não se case com mulher cananeia. Gênesis, capítulo 28, versículo 1b. Jacó não devia se casar com uma mulher incrédula, mas procurar sua família em outra terra e dentre ela escolher uma esposa. Jacó seguiu a instrução do pai e encontrou o amor verdadeiro, a maior bênção de sua vida. Raquel, que lhe deu como filho um dos maiores líderes da história de Israel, José. Ele salvou seu povo da destruição certa. Deus usou Jacó, não Esaú, para formar as 12 tribos de Israel, seu povo do qual veio Jesus, o Messias. Temos aqui 2 filhos educados pelos mesmos pais tementes a Deus. Um se comportou de forma insensata e o outro agiu de forma sábia. Um obedeceu aos pais e o outro desobedeceu deliberadamente ao desejo de seus pais. Um transmitiu a promessa à sua linhagem e o outro abriu mão dessa bênção. Um se casou com uma mulher que abraçava a mesma fé de sua família. O outro optou não por uma, mas por várias incrédulas. O casal Isaque e Rebeca não estava sendo caprichoso. O casamento deles, na verdade, aconteceu porque o pai de Isaque também se havia preocupado com a futura companheira do filho. Abraão não desejava que Isaque se casasse com uma incrédula, uma cananeia, mas com alguém da mesma fé que sua família. Para isso, ele instruiu um servo de sua total confiança a encontrar uma esposa para Isaque. Disse-lhe que Deus enviaria um anjo a fim de preparar o caminho para que ele encontrasse a esposa que o Senhor havia preparado para Isaque. Gênesis capítulo 24, versículo 3 ao 7. Fica evidente que Abraão conversou com Deus a respeito do assunto e orou especificamente por uma esposa para o filho. Abraão apenas seguiu a direção de Deus. O servo partiu e orou para ser bem-sucedido. Ao chegar à terra da família de Abraão, aproximou-se do poço de onde o povo do vilarejo tirava água e pediu que Deus lhe mostrasse a futura esposa de Isaque. Orou especificamente por um sinal. A jovem, a quem ele pedisse água para beber, a daria não apenas a ele, mas também a ofereceria aos seus camelos. Se isso acontecesse, ele saberia que era a mulher escolhida por Deus para ser esposa de Isaque. Junto ao poço, o servo encontrou Rebeca, que lhe ofereceu água e também a seus camelos. Apesar disso, enquanto a moça tirava água do poço, o servo orou outra vez em silêncio e esperou que Deus confirmasse ser ela a escolhida. Apenas quando Deus lhe confirmou, o servo entregou a Rebeca as joias que havia trazido para presenteá-la. O servo, então, curvou-se e adorou ao Senhor, e agradecendo-lhe por tê-lo conduzido àquele local e à família do seu senhor. O servo relatou a Rebeca e a seus familiares como Abraão havia prometido que um anjo iria adiante dele e lhe daria êxito na tarefa de encontrar uma esposa para Isaque. Gênesis, capítulo 24, versículo 12 ao 40. Essa linda história de um pai que pediu ao Senhor que dirigisse a escolha da companheira perfeita para seu filho adulto pode ser aplicada à nossa vida. Claro que havia motivos para que Isaque não fosse procurá-la pessoalmente. Em nossa cultura, não saímos em busca de um cônjuge para o filho adulto e arranjamos o casamento.
apesar de por vezes ser uma ideia tentadora. Mas é ainda melhor podermos buscar o Senhor e pedir que Ele arranje tudo. Podemos orar para que Ele dirija nosso filho adulto ao lugar certo, na hora certa, a fim de encontrar a pessoa certa, e o Senhor ouvirá nossas orações. Portanto, oremos primeiramente por aquilo que sabemos ser da vontade de Deus. Abraão não procurou por uma esposa entre os incrédulos, procurou entre sua família temente a Deus. Como cristãos, os membros da nossa família são outros cristãos, irmãos e irmãs em Cristo. Nossa primeira oração deve ser: Senhor, coloca uma moça íntegra e cristã na vida de meu filho para ser esposa dele. Senhor, peço que minha filha encontre um homem cristão e íntegro para ser o marido dela. Essa oração não é discriminatória, mas um anseio legítimo por parte das mães. Você pode deixar claro que seu maior desejo para eles é que se casem com uma pessoa cristã, pois essa é a vontade perfeita de Deus para eles. Querer uma pessoa maravilhosa, íntegra e temente a Deus é desejar o melhor para eles. Com um cônjuge cristão, seus filhos podem construir uma vida boa e sólida sobre o fundamento firme dos padrões divinos. É triste pensar na possibilidade de ver um filho casado com alguém que não crê em Deus e que, portanto, não segue Cristo. O casamento é suficientemente difícil sem o jugo desigual e a incapacidade de edificar um fundamento firme no Senhor. Por isso, você precisa orar para que seu filho encontre um cônjuge que faça parte da família de Cristo. Sem o Senhor, o casamento é a decisão mais arriscada que alguém pode tomar. Quando deixamos de convidar Deus para assumir o controle, não há como prever o resultado. Se, contudo, seus filhos já estiverem casados com uma pessoa não cristã, console-se em saber que é da vontade de Deus responder a todas as orações por salvação. Você pode orar para que ele toque seu genro ou sua nora com amor e verdade divinos e os conduza ao reino. Peça-lhe que use você e outros cristãos a fim de se tornarem canais do amor perfeito e maravilhoso de Deus. Tenho duas amigas muito próximas, casadas com homens incrédulos, e são dois dos homens mais íntegros que conheço. No entanto, embora levem uma vida mais semelhante a Cristo que muitos cristãos, precisam reconhecer ao coração que Jesus é o Senhor. Ainda que saibam viver do modo que Deus deseja, sem conhecê-lo, precisam de um relacionamento com Jesus e da plenitude do Espírito Santo dentro deles, a fim de terem um futuro eterno com o Senhor e mais bênçãos no presente. Não cessamos de orar por isso e crer que Deus romperá a incredulidade deles. Ore para que seus filhos se casem com alguém de caráter íntegro. Outro aspecto importante pelo qual o servo de Abraão orou em relação à esposa de Isaque dizia respeito à natureza do caráter de Rebeca. Ele desejava encontrar uma mulher que oferecesse ajuda a um viajante. Rebeca não hesitou em lhe dar água e, mais que depressa, se ofereceu para dar de beber aos camelos. Não demonstrou pouca vontade, nem se mostrou relutante. A bondade fazia parte de seu caráter. Ela não apenas atendeu o pedido dele, como também ofereceu aquilo pelo que ele havia orado. Foi muito além da boa educação. Com graça, gentileza e generosidade, Rebeca também lhe ofereceu hospedagem. Gênesis, capítulo 24, versículos 21 ao 25. Quando era pequena, eu vivia em um sítio. Plantávamos milho e trigo e criávamos algumas cabeças de gado. Na casa não havia energia elétrica nem água encanada. Usávamos lampiões a gás.
e o banheiro ficava numa casinha. A água era tirada do poço. Se estávamos com sede, precisávamos pegar um balde limpo, amarrá-lo a uma corda, baixá-lo no poço e depois puxar para cima. Para tomar banho, tínhamos de tirar água do poço e aquecê-la no fogão a lenha. Antes, porém, era preciso rachar a lenha em pedaços que coubesse dentro do fogão. Era um trabalho árduo. Quem já tirou um balde de água do poço e carregou-o até a cozinha sabe do que estou falando. Tirar água do poço é tão trabalhoso que, apesar de não ser problema atender ao pedido de um viajante sedento, com certeza você pensaria 2 vezes antes de oferecer tirar vários cântaros de água para os camelos. Uma pessoa compassiva, generosa e atenciosa como Rebeca, porém, o faria sem hesitar. A Bíblia diz que Rebeca era de bela aparência. Sem dúvida, boa parte dessa beleza era interior e vinha de seu caráter. Não há nada de errado, porém, em pedir a Deus uma esposa bonita para seu filho ou um marido bonito para sua filha. Não quero dizer que precisam seguir os padrões que a sociedade considera ideais, mas que sejam sempre atraentes para seu filho ou sua filha. Lembre-se que Deus pode embelezar o caráter e o espírito de qualquer pessoa. Vi pessoas relativamente pouco atraentes se entregarem ao Senhor e, com a presença do lindo Espírito de Deus dentro delas, se transformarem em pessoas radiantemente belas e atraentes. O importante é a beleza interior, o caráter íntegro e, sobretudo, alinhado à vontade do Senhor. Ore para que seu filho se case com uma pessoa pura. A Bíblia dá muito valor à pureza sexual. Efésios, capítulo 5, versículos 3 ao 5, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao 20. Gênesis, capítulo 24, versículo 16, destaca essa virtude em Rebeca. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. A vontade de Deus para nós é que sejamos sexualmente puros antes do casamento. Hoje ainda há muitas pessoas que o são, mas há também muitas pessoas de bom caráter e retas que cometeram erros na área sexual. Ainda que o ideal seja que seu filho encontre uma pessoa pura e que você deva orar por isso, pois é da vontade de Deus, não subestime o poder do Senhor de purificar e redimir alguém que cometeu erros. Purificação e redenção também fazem parte da vontade de Deus. Ele pode colocar na vida de seu filho alguém que foi purificado e redimido, alguém que confessou seus pecados e se arrependeu deles, alguém cujo coração foi purificado de toda a mácula moral. Essa pessoa tem uma nova vida e tem vivido com pureza. Quando Deus purifica, ele faz o serviço completo. Ore para que seus filhos se relacionem bem com os parentes do cônjuge. Não se esqueça de orar para que seus filhos tenham um bom relacionamento com sogros e cunhados. Dificilmente encontramos um relacionamento mais frágil do que esse. Uma relação difícil com a família do cônjuge cria uma situação desagradável, prejudicial e infeliz. Se seus filhos são casados e têm sogro e cunhado, ore para que esse relacionamento sejam bons e estáveis. Ore também para que você tenha um bom relacionamento com seu genro ou sua nora. Peça a Deus sabedoria, sensibilidade, generosidade de espírito e amor incondicional, a fim de ser a melhor sogra possível. Peça a Ele que lhe dê equilíbrio na hora de comunicar, ajudar e apoiar. Acima de tudo, peça que o amor de Deus flua por você de modo evidente. Ore por seus filhos, quer tenham encontrado o par perfeito, quer não. Se seu filho já está casado com uma pessoa maravilhosa, ore para que Deus abençoe sua nora, ou no caso de sua filha, seu genro. Se, contudo, seu filho ou sua filha se casou com alguém distante, de
temperamento difícil ou com alguma característica preocupante, intensifique suas orações para que Deus derrame o espírito dele sobre sua nora ou seu genro e manifeste no caráter dessa pessoa o fruto do espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Peça a Deus que lhe dê um caráter bondoso, generoso, bonito, atraente e íntegro. É isso que Deus deseja. Ore para que você ame seu genro ou sua nora de todo o coração. Se você sentir que não tem esse tipo de amor, peça que ele derrame o amor dele de modo tão pleno em seu coração que fluirá de você o tempo todo. Ore para que essa pessoa tenha um firme compromisso com o Senhor. Quer já tenha aceitado Jesus, quer não. Ore para que o caráter de Cristo seja formado nela. Senhor, se não for do teu desejo que meus filhos fiquem solteiros, peço que envies o cônjuge certo para eles, em teu tempo. Que meus filhos sejam submissos à tua voz quanto ao casamento e que se decidam com base na tua direção, não no desejo da carne. Suplico que confiem em ti de todo o coração e não confiem no próprio entendimento, que te reconheçam em todos os seus caminhos, para que tu os dirijas em suas veredas. Ajuda-os a perceberem a diferença entre se apaixonar e ter convicção sobre quem é a pessoa com quem desejas que vivam até o fim de seus dias. Caso eles se sintam atraídos por alguém com quem não devem se casar, eu suplico, Senhor, que rompas o relacionamento. Ajuda-os a se conscientizarem de que, se não estiveres no centro do casamento, ele não subsistirá. Mostra-lhes que a pessoa certa deve ser fiel a ti, amar-te e andar em teus caminhos. Depois de casados, que não haja divórcio em seu futuro, que não haja abuso mental, emocional ou físico de qualquer espécie. Concede a cada um deles o forte desejo de viver em fidelidade. Que sejam mutuamente leais, compassivos, atenciosos, sensíveis, respeitosos, perdoadores, amorosos e esteios um do outro todos os dias de sua vida. Em nome de Jesus, amém.